Olá, meu nome é Michele Dias, eu sou historiadora e mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e atualmente doutoranda em História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Esta minha apresentação, intitulada Redes Transnacionais para Pensar a Habitação, as propostas da International Basic Economic Corporation, IBEC, para a quinta jornada de pesquisas do CAP, faz parte do projeto de pesquisa que estou trabalhando atualmente, orientado pela professora doutora Josiane Serrazoli, e eu devo informar que esse projeto de pesquisa ainda está em fase inicial de desenvolvimento e levantamento de fontes. Para iniciar a minha fala, as questões que levaram à criação da IBEC partiram da experiência do empresário, filantropo e político estadunidense Nelson Rockefeller, como coordenador das atividades do Office of Inter-American Affairs durante o período da Segunda Guerra Mundial. Por causa das atividades de sua família no ramo de extração e do refinamento de petróleo, Nelson Rockefeller mantinha contatos com empresários locais e conhecia alguns países da América Latina. Durante a guerra, tais redes de relacionamento foram potencializadas, a fim de articular um projeto político de presença e atuação das Américas por parte dos Estados Unidos. Após o término deste período, Nelson Rockefeller ainda apostava que a América Latina possuía um papel importante para a hegemonia dos Estados Unidos no continente. Deste modo, Rockefeller levou a sua experiência do Office para a iniciativa privada, com a criação de duas empresas ligadas ao grupo Rockefeller, a American International Association, conhecida como AIA, que possuía um propósito filantrópico, e a International Basic Economic Corporation, a IBEC, que tinha como objetivo estimular o desenvolvimento econômico de países latino-americanos. A atuação da IBEC foi marcada a partir do estabelecimento de diversas empresas subsidiárias, mas também pelo estabelecimento de 3 divisões internas: um instituto de pesquisa voltado para as questões do uso do solo e alimentos, a divisão de serviços técnicos, que tratava de questões envolvendo maquinários, mas também como planejamento urbano, e, por fim, a divisão de habitação, objeto de estudo da minha pesquisa, que foi a última divisão de empresa a ser estabelecida na IBEC. A IBEC Housing começou com uma subdivisão da IBEC Technical, tendo como principal diretor e idealizador dos projetos arquitetônicos o sócio da empresa e arquiteto Wallace K. Harrison. Para a construção de conjuntos habitacionais, o arquiteto desenvolveu um método construtivo chamado de IBEC Method, que juntava as características da produção fordista industrial com o auxílio da pré-fabricação. O principal conjunto habitacional entregue pela IBEC com a experimentação deste método foi o conjunto Las Lomas, em San Juan, construído entre 1955 e 1956, com 1.583 unidades habitacionais. Nos atentando ao método construtivo, ele consistia em preparar o local para a instalação da unidade habitacional, era realizado o trabalho de terraplanagem do espaço, um guindaste desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para mover aviões de bombardeio nos aeroportos foi adaptado para instalar uma forma metálica para o despejo do concreto, construindo assim uma estrutura monolítica para as casas. Após a cura do concreto, feita por um sistema a vácuo que extraía a água do concreto, eram instaladas as partes elétricas e hidráulicas, e por fim, colocada a laje por meio de um guindaste com um sistema a vácuo. Segundo uma matéria do New York Times, a construção de casas seguindo esse sistema chegava a uma média de 6 casas por dia. Porém, há alguns relatos da empresa dizendo que foi possível construir entre 10 e 12 casas no mesmo dia nos conjuntos de Porto Rico. A seguir, eu trouxe para vocês algumas imagens desse sistema de construção. Então, aqui vocês podem notar que é o guindaste com este sistema a vácuo, depositando uma peça pré-fabricada para a construção da casa. Depois dessa etapa, o guindaste mencionado, ele trazia essa forma metálica
né, para o despejo do concreto. E por fim, depois que o concreto estivesse seco e instalado todo o sistema hidráulico e elétrico, o guindaste com o sistema a vácuo colocava a última peça pré-fabricada, que era a laje. Aqui temos uma fotografia do interior da casa, já mobiliado em uma propaganda. As unidades habitacionais desse conjunto, elas possuíam 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro e uma pequena lavanderia, visando atender às necessidades da população nos locais em que os conjuntos iriam ser construídos. A criação deste método e a difusão da empresa no território latino permitiu a construção de diversos conjuntos habitacionais, como apontados nesse mapa. Alguns locais, a empresa atuou na construção de conjuntos, outros ela tinha algumas subsidiárias que trabalhavam em habitação. Aqui nós temos alguns conjuntos nos Estados Unidos, sendo que o conjunto de Virgínia foi o protótipo deste método. México, El Salvador, Panamá, como empresas subsidiárias que trabalhavam em habitação. Porto Rico, já mencionado, com conjunto habitacional. Lima, no Peru. Santiago, no Chile, com conjuntos habitacionais. E o conjunto habitacional de São José dos Campos, no Brasil, no estado de São Paulo. No Brasil, as atividades da IBEC foram concentradas no sudeste do país, principalmente no sul de Minas Gerais e no interior do estado de São Paulo. Desde a década de 1950, a IBEC planejava construir um conjunto habitacional primeiro no município de Guarulhos e depois na zona norte de São Paulo. Mas apenas na década de 1970, após uma visita do diretor da empresa, Rodman Rockefeller, filho de Nelson Rockefeller, acabou decidindo a construção de um conjunto em São José dos Campos, uma cidade de caráter industrial que necessitava de moradias, dada a instalação de grandes indústrias multinacionais no Vale do Paraíba Paulista. Cabe, por fim, apontar que a construção de um conjunto na cidade de São José dos Campos foi de método tradicional, como podemos notar nas fotografias aqui expostas. Foi apontado que era muito oneroso exportar os equipamentos necessários para construir o conjunto seguindo o método da IBEC, como o guindaste e o sistema a vácuo utilizados. Apesar disso, alguns anos depois, a empresa, junto com o Centro Interamericano de Vivienda e Planeamento, o CINVA, desenvolveram uma prensa para a produção de tijolos, chamada de CINVA-RAN, que foi patenteada pela IBEC, para ser utilizada na construção de conjuntos habitacionais por países latinos. Portanto, tentamos apontar de modo geral algumas questões para se compreender a atuação da IBEC na habitação da América Latina. Faz parte dos objetivos da pesquisa de doutorado atual compreender em perspectiva transnacional como foram estabelecidos os conjuntos habitacionais de alguns países latinos e como, de fato, essas propostas foram ou não executadas. Aqui estão algumas referências bibliográficas apontadas durante esta apresentação. Por fim, gostaria de agradecer pela atenção. Disponibilizo aqui o meu e-mail para mais questões e convido a todos, todas e todes para acompanhar a 5ª jornada de pesquisas do CAP. Obrigada.